Olá, meus queridos amigos do programa Consultoria de Saúde. Aqui é o seu consultor de saúde, Silvio Bernardes, para conversar com você sobre camomila, uma poderosa erva, mas muito mal usada, muito mal compreendida e mais, hein? Tem muita coisa boa, mas também tem alguns riscos. Mulher grávida, cuidado, é abortiva, pode ser irritante das mucosas. Tem muita coisa para a gente aprender hoje com camomila. E ao final eu vou conversar com você sobre produtos perigosos que estão aí, que dizem que são de camomila e que pouco dela tem. Vou ensinar você a escolher os principais produtos, os critérios de escolha e até se você gosta de fitoterapia e quer se especializar mais em plantas medicinais, para conhecer mais ou até para trabalhar terapeuticamente, para indicar alguma coisa, esta é a live, porque no final eu também digo a você como é que você pode fazer para ter esses conhecimentos ampliados, tá bem? Então vem comigo, vamos conversar sobre camomila, erva poderosa, mas muito mal usada e mal compreendida, hein? Eu sou o seu terapeuta, o seu naturólogo, professor Silvio Bernardes, e vamos juntos aqui, férias, não é, pessoal? Chapeuzinho na cabeça, escondendo a careca, barba por fazer, mas eu não poderia deixar de estar com vocês, trazendo mais conhecimento nesse horário que é um horário que já fez escola, exatamente às 16 horas você tem o programa Consultoria de Saúde, todas as terças-feiras, às 16 horas, hein? Muito bom, vamos em frente, porque agora vem a nossa atriz, que é a camomila. E olha só, existem várias espécies de camomila, algumas delas bem tóxicas, outras que não fedem nem cheiram, ou seja, não fazem bem nem fazem mal. E diante disso você fica perguntando qual é a verdadeira, qual é aquela que é medicinal, qual é aquela que realmente é planta medicinal. E aí está, eu trago para você já uma foto do capítulo floral da camomila. Olha, isso aqui não é uma flor, é um capítulo floral. Em realidade, temos algumas coisas aqui parecidas com pétalas, mas a flor está aqui dentro, olha. E são muitas, não é? Então, nesse cacho aqui, que eu chamo de capítulo floral, você tem uma série de características que você vai aprender no programa de hoje, que está muito bom. Eu sinto que você vai gostar muito, tá bom? Mas olha, chega de papo furado e vamos ao que interessa para a gente. Meus queridos, é importante que nós saibamos agora alguns detalhes fantásticos sobre a camomila. Vamos suspender aqui um pouquinho, não é? Então, qual é a nomenclatura botânica, o nome botânico da camomila? Pode ter várias, né? Pode ter vários. Existem vários tipos de camomila, como já falei a você. Mas o nome popular é camomila. E ela pode ser usada como? Somente os capítulos florais, hein? Nem folha, nem talo, nem raiz, nem galho, nem ramo, nada disso. A padronização dela é importante que você saiba o seguinte: toda planta medicinal precisa ter uma padronização, porque planta medicinal tem dentro dela substâncias químicas. Não sei se você sabia isso, a natureza é, por excelência, um laboratório químico, e os princípios químicos que estão dentro da planta medicinal é que podem fazer o efeito terapêutico ou não. É isso que a gente tem que ver. De nada adianta eu lhe dizer, eu estou tomando uma cápsula que tem tantos miligramas de camomila e coisa e tal, e eu pergunto assim, qual é a padronização? Você diz com uma. Oxe, que é isso? Padronização é a quantidade do princípio ativo principal que cada unidade terapêutica da planta medicinal tem quando ela é apresentada sob a forma de fitoterápico. Guardou essa aí? Vai entender mais durante o programa de hoje, tá bom? Então, a padronização geralmente é a partir da epigenina 7-glicosídeo.
Esse é o princípio ativo que padroniza os remédios, né, os fitoterápicos feitos com camomila. E a forma de uso pode ser distinta, eu dou vários aqui, aí tem só um quadro para você ver a camomila, então tinturas, extratos, chás, cataplasmas, ungüentos, você vai ver tudo isso na aula de hoje, tá certo? E as indicações e ações terapêuticas: antiespasmódico, elimina aqueles espasmos, né? Às vezes do intestino, então aquilo que incomoda. Anti-inflamatória, ajuda o corpo no processo inflamatório, ajudando o corpo a terminar o processo inflamatório com a cicatrização, que é extremamente importante para a gente, esse distúrbio. Distúrbio digestivo, uma gastrite, uma enterite, uma enterocolite, ela também ajuda a suavizar aquelas contrações que provocam muitas dores, ela ajuda também, não é? A insônia, tem derivados cumarínicos que ajudam você a dormir melhor, dar uma relaxada boa, não é? Então, é muito importante que você saiba que a insônia leve pode perfeitamente ser resolvida com camomila, perfeito? Qual é a dose diária? 4 a 25 miligramas de epigenina 7-glicosídeo, que é o marcador farmacológico, aquele composto químico que é usado, medido, dosado em cada vez que você toma a camomila para fins medicinais, que é a camomila em forma de fitoterápico, tá bem? Via de administração pode ser o uso oral, e pode ser tópico, para botar na pele, em qualquer lugar do corpo, não é? Efeitos colaterais. Geralmente, os efeitos colaterais mais notados são alergias a algum princípio ativo da camomila. Às vezes, não é nem alergia a princípio ativo da camomila, mas é que esses laboratórios têm essa mania danada de colocar um corante, um estabilizante que não tem nem porquê, não é? Completando a cápsula, quando é cápsula, né? E aí, essa substância que se coloca como um aditivo, a pessoa pode ser alérgica. Ela diz, eu sou alérgica à camomila. Não é coisa nenhuma alérgica à camomila, é alérgica ao aditivo que está no fitoterápico que você tomou. E também pode ser que seja alérgica a algum componente da própria planta. Isso acontece, as pessoas são diferentes, mas é muito raro, perfeito? A gente vai destrinchar tudo que está nesse quadro, porque aí está resumidíssimo, a gente vai destrinchar no programa de hoje, tá certo? Olha lá, a gente tem algumas observações, não é? A gente vai incluir na aula de hoje o uso oral, o uso nas mucosas, não é? Mucosa da boca, por exemplo, mucosa vaginal, é muito importante, não é? Vamos incluir no programa de hoje algumas restrições que poderão acontecer a grávidas ou a crianças, e vamos incluir no programa de hoje o uso como digestivo e as tinturas hidroalcoólicas. A gente pode fazer uma tintura sem álcool e uma com álcool. O álcool extrai melhor, mas a gente vai tomar álcool. Pode ser extraído com água quente, por exemplo, né? Aí não tem o álcool, mas extrai a muito longo tempo. É demorado na preparação, não é? Por isso, muitos preferem a mistura hidroetanólica, um pouco de água, um pouco de álcool, para não ter tanto álcool assim e não ter somente água, dificultando a extração do princípio químico, ok? Qual é o nome botânico da camomila que a gente usa como planta medicinal? Daqui a pouco a gente vai ver que tem vários tipos, tá? Mas o nome botânico, a camomila que a gente deve usar, indicar como planta medicinal, é a Matricária camomila. Esse L aí que você está vendo no fim é de Linneu, porque Linneu foi o camarada que deu nome a essa beleza, não é? Primeiro identificou e deu nome a ela científica, e sempre coloca um L aqui de Linneu, mas o nome dela é Matricária camomila, tá bem? Qual é a família que ela pertence? As Asterácea. Asterácea, não se lê Asteraceae, não. A gente só lê até aqui, Asterácea, né? É a família da camomila. Mas vamos em frente. Quais são, então, os
sinônimos botânicos da camomila, ou seja, da Matricária camomila. Vamos em frente? Bora! A camomila é uma planta rústica. Geralmente se chama, pode-se ter a variedade botânica Camomila recutita. Camomila recutita. Pode ter a Camomila vulgaris. Todos esses nomes que vêm depois é de quem estudou a planta e deu nome a ela, tá? Podemos ter o Crisântemo camomila. Depois tem a Matricária camomila, eu disse a você que essa é que é a planta, a camomila medicinal, não é? A Matricária corrantiana, a Matricária cotiana, a Matricária recutita, uma planta que é muito parecida com a Matricária camomila, que engana algumas pessoas muitas vezes, e a Matricária recutita variedade cotiana. Então eu apresentei para você 2, 4, 6, 8 plantas, sendo que coloquei que só a Matricária camomila é realmente aquela que você deve usar dentro daquilo. Então, tudo que eu vou falar agora sobre camomila é sobre a Matricária camomila, tá bem? Vamos em frente então. Quais são os sinônimos, minha gente? Como é que a camomila é conhecida por aí afora, não é? Macanilha, macela, existe outra planta que se chama macela, não é? Que é medicinal também, mas muitas vezes as pessoas confundem em algumas regiões do Brasil, chamam a camomila de macela. E a macela, não sei não. Mas vamos para cá. Matricária também chamam também camomila comum, camomila vulgar, camomila da Alemanha, camomile. São muitos nomes de acordo com a região do país, ok? Qual é a parte utilizada? Capítulo floral. Olha aqui, eu estou apresentando para você vários capítulos florais, tá bom? Então é a flor da camomila, isso que a gente chama de flor, que na verdade é um conjunto de flores, não é? E então tá aí para você ver muito bem os tracinhos fininhos, a camomila. É essa aqui, certo? A Matricária camomila, é essa aqui que é medicinal. Já identificou? Passou aí, parceiro, parceira? Agora você está sabendo, não é? Muito bem. Qual é algumas curiosidades e um pouco do histórico dessa planta? A camomila é uma erva anual, ou seja, ela está presente o tempo todo, mas floresce muito mais na primavera e depende da região do Brasil, hein? A presença dela em várias regiões do mundo. Ela é uma planta que está distribuída no mundo inteiro. O nome Matricária, ele é interessante, é um nome que não é latino, é derivado do latim, significando talvez manter ou matrix, dando a entender o relacionamento com o útero, por ser utilizado em doenças femininas, né? Especialmente lavagens vaginais, aquelas contrações uterinas fortes de uma endometriose, de uma metrite ou até mesmo de um tumor, não é, um mioma, aquelas dores. A camomila ajuda a diminuir aquilo, e as mulheres foram as que primeiro usaram com essa finalidade. Na verdade, a camomila tem muitas outras finalidades, e por isso ela veio de matrix, que deu origem à matricária. Ok, pessoal? Matricária. E aí está, algumas regiões do mundo, eu disse a vocês que ela se espalha em todas as regiões do mundo, mas algumas regiões do mundo onde ela está mais presente, não é, pessoal? Aí a gente tem aqui um pouco na Europa, não é? A gente tem um pouco aqui na Ásia. A Europa tem realmente dela, na Ásia também, né? Um pouco na Europa, e aqui no Brasil, na América do Sul, quem se destaca mais é o Brasil, como sendo um celeiro de crescimento da camomila. Vamos um pouco da ecologia desta planta medicinal aqui, pessoal. Vamos trabalhar com isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, pessoal. Ela é comum na Europa, normalmente está presente em terrenos, cresce assim à vontade em terrenos baldios,
pode ter uma altitude grande, mas na realidade a altitude que está aí é a altitude de crescimento dela, até 60 metros de altitude ela cresce bem, mais do que isso ela tem dificuldades, né? Grandes altitudes ela tem dificuldades, portanto nos baixios, nos campos, ela cresce muito mais, os terrenos baldios, semi-alagados, úmidos, ela cresce demais, né? E qual é a temperatura e umidade? A temperatura que é melhor para a planta é 20 graus centígrados e a umidade relativa do ar muito elevada. Se tiver acima de 80%, elas crescem muito melhor, tá certo? Mas essa planta também não tolera excesso de calor. Por isso que nas regiões próximas ao Equador, elas crescem mais nas estações mais frias, né? Elas também precisam muito de água. Eu disse a vocês que elas se dão melhor nos charcos ou nas regiões semi-alagadas, né? Porque elas detestam seca prolongada. Ela tem uma resistência muito boa, resiste às geadas, porque tem aquelas folhinhas, aquelas florzinhas e as folhinhas bem pequenas, né? Então ela resiste muito bem à geada e entra em período vegetativo quando a agressão é muito grande. Quando a agressão do meio ambiente para, aí elas voltam a florir e a estar presentes aqui entre nós, tá certo? Mas olhem só o detalhe aí, pessoal. A camomila, a estrutura dela é muito interessante, ela tem as inflorescências características. Inflorescência é isso aqui, ó, são muitas flores, tá? Juntas aqui numa só, num capítulo floral, tá certo? Então essas inflorações são características dos capítulos florais. É um conjunto de flores sésseis assentadas sobre um receptáculo comum. O receptáculo é formado aqui por essas falsas pétalas, né? E cercado por brácteas involucrais, que são as falsas pétalas que estão aqui. Aí tem um só talo, tá vendo? Um capítulo floral se caracteriza por isso, pessoal. A descrição aqui é de Barroso, em 1991. A planta em si, embora cresça a altitudes até de 160 metros, ela em si não atinge mais de 1 metro de altura. Se o terreno for muito fértil, ela só tem, esticando bem, dá 1 metro de altura, pessoal. Bom, mas aqui a gente tem os constituintes da planta, que maravilha, não? E então, olha, óleos essenciais. É uma planta que não é pobre, né, em óleos essenciais. 0,3 a 1,5% é óleo essencial. Por isso que o óleo essencial de camomila tende a ser caro, porque é preciso ter muitos capítulos florais para tirar um pouco de óleo. Tem só 1,5% de óleo, né? Outro constituinte é o procomazuleno. Esse é um derivado antes da cumarina. A matricina, que caracteriza a planta, é o alcaloide que só é encontrado nela, ou foi encontrado primeiramente na matricária camomila, e por isso caracteriza a planta, a matricina. O alfa-bisabolol é outro componente. Eu estou dando os componentes aqui para vocês verem que ela tem diversos componentes, né? Os flavonoides, que é a epigenina, 7-glicosilato, né? É o flavonoide que é usado para padronizar a planta, a epigenina, né? Tem também aminoácido, tem colina, olha, vitamina, né? Tem aminoácidos, tem ácidos graxos, que são gorduras essenciais para o corpo da gente, sais minerais, as pampas e a cumarina. A cumarina, a herniarina e a umbeliferona são os que atuam sobre o sistema nervoso periférico, mas também tem a 7-metoxicumarina e a 7-hidroxicumarina, portanto, são vários compostos cumarínicos que dão a propriedade dela de dar a gente aquele relaxamento, melhorar o sono da gente, graças a esses derivados cumarínicos, pessoal.
E olha aqui, gente, as ações dessa planta medicinal. Perfeita, 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 as ações dessa planta medicinal, pessoal. O que é que temos aqui? Antiespasmódica, antiflogística, e aí você... carminativa. O que seria uma planta carminativa, pessoal? É aquela planta que combate flatulências, né? Aqueles gases meio difíceis da gente lidar com eles, né? Então, isso é uma planta carminativa, portanto, ela ajuda você a eliminar esses gases que tanto te incomodam, tá certo? Mas tem também aqui a antiflogística. E o que é isso? É aquela que impede a inflamação. Aí é o tratamento precoce, para não ter a inflamação, certo? Ela é digestiva, que está aqui meio apagadinho porque estou em cima dele, né? É calmante, é cicatrizante, é tônica, e aí vem, ela é emoliente. Muito bem, é muita característica dessa planta, pessoal. A planta, a característica emoliente é aquela que amacia os tecidos endurecidos, aquelas voltas do calcanhar, aqueles calos formados depois de um processo cicatricial, aqueles problemas de cotovelo áspero. Ela é emoliente, ela amacia esses tecidos. É refrescante, é antisséptica, serve para desinfetar, não é? É antialérgica e é vulnerária. Vulnerária quer dizer que ela é cicatrizante, indutora da cicatrização. E anti-inflamatória. Pronto. Já aí, olha, a gente já podia terminar aqui, porque essas características dessa planta já mostram que ela é maravilhosa, você não acha? Bom, mas o que você me diz do seu uso da camomila? Você usa camomila? Como é que você usa? Coloque aí nos comentários do vídeo. Me interessa saber se você usa, se não usa, se você conhecia todas as coisas que eu estou ensinando aqui, se não. Me interessa isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre produtos com camomila e vocês vão ver pesquisas que mostram a enganação que anda por aí, hein? E eu vou colocar até as fotos de alguns deles. Aguenta a mão que vem chumbo grosso por aí para não deixar que as pessoas continuem lhe enganando, tá certo? Bom, pessoal, mas aqui tem a atividade terapêutica determinada da camomila pelos seus alcaloides, as propriedades farmacológicas, não é? Então, como é que a atividade terapêutica dessa planta é determinada? Vamos ver isso, pessoal? Então, os principais determinantes, principais ativos lipofílicos, quer dizer, aqueles que trabalham dentro da gordura, né? São solúveis em lipídios e em álcoois, os ativos lipofílicos. Ela tem também os ativos hidrofílicos, que são solúveis em água. Portanto, quando você faz uma extração dos princípios ativos da camomila, colocando ela de molho na água quente, você tira dali os ativos hidrofílicos, mas não tira os lipofílicos. Quando você trabalha com gorduras ou álcool, você tira os lipofílicos. Eu prefiro as misturas hidroetanólicas. Por quê, professor? Porque tanto tiram os ativos lipofílicos, os que têm afinidade pela gordura, como os hidrofílicos, aqueles que têm afinidade para a água. Você entende a sabedoria? Você misturou os dois, você tira tudo que é o potencial da planta medicinal, ok? Mas tem uma observação aqui que eu coloquei bem clara para vocês. A coloração dos derivados da camomila não tem nada a ver com a coloração do capítulo floral. Por quê? Porque quem dá essa coloração é a epigenina, que é um flavonoide. Que é um flavonoide, professor? É aquilo que entra no corpo da gente, sai limpando tudo, tirando radicais livres e tudo mais, né? E esse flavonoide vai se ligar ao cálcio e ao alumínio,
e eles vão fixar as fibras da queratina, que é uma proteína da pele, não é? Proteína da pele. Eles aumentam o fluxo luminoso. A queratina também é uma proteína do cabelo, porque o cabelo é um componente da pele, é um anexo da pele, tá certo? Aí o que acontece quando se usa camomila no cabelo, pessoal? Essa epigenina, ela se junta às fibras da proteína do cabelo, a queratina, né? Aumenta o fluxo luminoso e isso é o que faz com que o cabelo seja clareado pela camomila. A camomila, portanto, é um clareador de cabelo por essa propriedade e essa substância que ela tem, a epigenina, que, repito, se combina com cálcio, fixando as fibras da queratina. Olha que coisa maravilhosa, não é, gente? Mas então, e os derivados anti-inflamatórios são o camazuleno, a matricina e o alfa-bisobolol. Esses três juntos são o trio anti-inflamatório, compõe o poder anti-inflamatório da camomila. Tem mais, e o espasmolítico, aquele que elimina os espasmos, as contrações, etc e tal. Olha só, isso aí é desenvolvido pelos flavonoides, que junto com a cumarina provocam atividade antiespasmódica, relaxando, acalmando, tranquilizando. Eita, que coisa maravilhosa é a camomila, não é, minha gente? Precauções e contraindicações. Não existe bom sem defeito, não é, gente? Então vamos falar disso aqui, não é? O uso deve ser cauteloso em gestante. Por quê, professor? Porque ela é emenagoga. E o que é uma emenagoga? É que ela provoca menstruação e ou normaliza o ciclo menstrual. Então a gente usa, a mulher pode usar para normalizar o seu ciclo menstrual, mas, minha gente querida, ela, por induzir a menstruação quando a mulher não está menstruando, quando está menstruando ela só regula, ela não aumenta a menstruação. Mas se a mulher não está menstruando, uma das coisas que pode fazer, não é, além do tratamento convencional para resolver isso, é tomar camomila, porque ela provoca a menstruação. Agora, se der a uma mulher grávida, pode ser que ela provoque o aborto. Portanto, o uso na gestante é muito cauteloso, ok? O uso por um período longo de tempo, numa dose muito elevada, pode prejudicar muito a gestante. Cuidado, gestante, cuidado, gestante. Evitar contato com os óleos. Por quê? Porque tem os óleos essenciais que podem ser irritantes, não é? Problema crônico gastrointestinal, como úlcera duodenal ou gastrite, refluxo do estômago, né? Refluxo gástrico, né? Colite ulcerosa, colite espasmódica, diverticulite e diverticulose. Diverticulose é um processo degenerativo. Toda vez que vocês viram uma palavra composta terminada em ose, ela é um processo degenerativo. Se é uma palavra composta terminada em ite, é uma inflamação. Mas cuidado, palavra composta, tá? Porque apetite termina em ite, mas não é inflamação de nada, porque não é palavra composta, tá bem? Mas vamos em frente. Em caso de superdosagem, ela pode causar o quê? Náuseas, excitação nervosa. Olha, ela é calmante, mas se deu a dose excessiva, pode excitar. E ela é sonífera, mas se usou excessivamente, ela pode causar insônia. Minha gente, a diferença entre o veneno e a dose é o remédio. Entre o remédio. Confundi tudo agora. Apaga. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Agora sim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Portanto, é para usar, mas nas doses corretas. Professor, e qual é a dose correta? Daqui a pouco eu te digo. Sustenta aí, não sai daí não, porque ainda tem coisa boa pela frente, tá bom? Mas vamos em frente, pessoal.
Reações adversas. A gente está agora metendo pau na bichinha, né? A gente gosta tanto dela, mas ela pode sim causar reações adversas. E quais são? Dermatite de contato ou fotodermatite em pessoas alérgicas a outras plantas da família Asterácea. Anafilaxia, choque anafilático, aí a dose precisa ser exagerada demais. Você tinha que comer uns 2 quilos da planta, assim, mastigando. Mas a gente tem que dizer a você, não é? Pode provocar um choque anafilático? Pode. Conjuntivite alérgica, quando você vai usar na pele e usa o óleo essencial. Por ser muito cáustico, né? Se usar perto de uma mucosa e dos olhos, ele pode irritar. E emese, que são vômitos ocasionais, né? Mas isso aí em doses muito elevadas, tá bom assim, pessoal? Vejam agora, meus queridos, olha só aqui o que a gente tem. A gente tem o uso interno da planta. Deixa eu sair aqui para um ladinho, para vocês verem com toda a... Agora exagerei, não foi? Aqui para vocês verem, olha, o uso interno, o pó, 2 a 8 gramas, 3 vezes ao dia, e as cápsulas de 100 a 250 miligramas depois das refeições, sempre 3 vezes ao dia, tá? E a infusão a 5%, de 2 a 3 xícaras ao dia entre as refeições, tá certo? Note, as cápsulas logo depois da refeição. A infusão entre as refeições, quer dizer, de 2 horas ou 3 depois que você teve uma refeição e 2 horas antes da próxima, tá bem? Entre as refeições. E o pó, você pode usar 3 vezes ao dia, não importando se é com a refeição ou fora da refeição. Aqui está os capítulos florais já colhidos, né? E prontos aqui para fazer uma infusão, ou seja, um chá. Infusão é um chá em que você coloca a água no fogo e a planta num recipiente. Depois você tira a água fervendo e despeja no recipiente com a planta. Você não leva a planta ao fogo. Isso acontece com as partes mais tenras das plantas. Se prepara o chá assim, aí se chama infusão. Quando você tem uma planta, por exemplo, que tem partes fortes, sólidas, sementes grandes, pedaços de raízes, caules, essas coisas assim mais grosseiras, aí você faz um chá por decocção. Aí nesse caso você põe a planta para ferver junto com a água, tá certo? E então isso aí é uma decocção, mas infusão é quando se usa essas partes mais tenras, como sementinhas, folhinhas pequenas, e o capítulo floral da camomila, como você está vendo aqui. Então o chá é feito por infusão, tá certo? Mas vamos em frente, minha boa gente. Olha só, como usar a camomila? É possível que faça uso externo? Sim, é possível. No uso externo, você tem o extrato fluido, 5 ml em 250 ml de água. Você vai diluir 5 ml do extrato em 250 ml de água. E no infuso, você pode pegar a infusão que você fez para tomar, mas em vez de tomar, você embebe num algodão, um chumaçozinho de algodão ou numa gaze e faz uma compressazinha no lugar, algum lugar machucado, que está doendo, você acaba de machucar, você quer uma cicatrização, você quer que aquilo não aumente mais, usa um cataplasma de argila, uma gazezinha molhada no chá por infusão, tá certo? E você pode fazer um cataplasma, por exemplo, cataplasma de argila. Você, em vez de você preparar a argila com água, não é? Você prepara a argila medicinal, só vale argila medicinal, você prepara a argila medicinal no próprio chá, na própria infusão da camomila. A água não é o chá. Você dilui a argila para ela ficar numa condição que solte das mãos, como massa de pão, né? Quando
está se fazendo pão, que a massa fica soltando das mãos, aí sim, naquela consistência de massa de modelar, não é? A argila está pronta para você fazer o seu cataplasma de argila, você passa, bota em cima da pessoa, ou a compressa, que é feita com a gazezinha, não é? Por cima do local atingido, né? Mas o cataplasma, você põe a argila, envolve com atadura de crepom, e aí aquilo fica ali por 2 horas, vai ser muito bom, vai tranquilizar a pele, vai arrefecer a dor, os espasmos, e vai causar uma recuperação mais rápida, com um processo inflamatório que vai a termo, e também ela é cicatrizante, portanto regeneradora nas contusões, não é? Olha que beleza é a camomila, não é verdade, pessoal? Mas olha aqui, minha gente, olha aqui, hein? Vamos trabalhar outras formas de se usar a camomila, tá certo? A gente tem aqui, olha, fitocosméticos, quando se faz condicionadores, shampoos, não é? Então, é muito cremes para a pele com camomila, é bom demais, não é? Extrato glicólico, quando se trabalha a camomila e põe-se um pouco de extrato glicólico para fazer os shampoos, né? O shampoo, os sabonetes, os banhos de espuma. Geralmente esse extrato glicólico dos shampoos é de 2 a 5% de concentração dos princípios ativos, tá? E os cremes, loções, géis para peles delicadas, produtos infantis, é bom camomila para as crianças, isso. Protetor solar com camomila, quem diria, hein? Loção após o sol para esfriar a pele, para diminuir as avarias pelos processos de queimadura solar, isso. Trabalhar com a loção pós-barba, não é? Depois das férias eu vou fazer a minha. E produtos para clarear os cabelos. Aí a concentração dos princípios ativos varia de 5 a 12%. E os tônicos? Os tônicos podem ser usados como vapor facial, geralmente aplicado de olhos bem fechados, né? E produtos para higiene bucal, um bochecho, para trabalhar periodontites, gengivite, não é? E língua muito ácida, com fungos e tudo mais, né? Então, você pode usar uma concentração de 3 a 5% do princípio ativo, ok? Existem vários produtos disponíveis, por exemplo, aqui está um exemplo deles, né? Eu gosto muito de citar exemplos. Laboratório Catarinense é um bom laboratório, você encontra isso em casas de produtos naturais e farmácia também, né? Ele tem um alcoolato de camomila composto. É um produto em que o princípio ativo é diluído com álcool, e é indicado como um grande digestivo. A quantidade de álcool é pequeníssima, pequeníssima, apenas para extrair o princípio ativo. E é composto, né? Porque não é só o alcoolato, tá bem? Você tem aí outros produtos, olha aqui, ó, camomila, isso aqui é uma pomada que pode ser usada, inclusive, na região perianal ou perivaginal para inflamações, assaduras, etc. e tal. Você tem outros produtos, o Calmapax, que é o princípio ativo da planta para ela trabalhar junto com outras. Isso aqui é um composto, né? Vocês estão vendo que tem outras plantas medicinais aqui. Então, a matricária camomila aparece em primeiro lugar aqui, as outras depois, mas esse é um produto para relaxar, induzir ao sono, tratar depressões leves, né? Como um dos componentes de um programa de tratamento de depressões leves e por aí vai. Mas, minha gente, tem as coisas esquisitas também. Alguns produtos que vocês precisam ter cuidado. Primeiro, os chás em saquinho. Chá em saquinho não é medicinal. Ah, por quê? Porque o saquinho tem componentes químicos.
que quando você põe um saquinho na água quente, libera. Por favor, nunca toma nada em copinho de plástico. Cafezinho, chazinho em copinho de plástico. Por quê? Porque o plástico, quando muito aquecido, libera bisfenol A, que é cancerígeno, tóxico. Ok? Não faz isso para a tua saúde, tá? Mas quem mais? A camomila com esses saquinhos, você pode, tem uma recepção, só tem o saquinho, vai lá, toma. Não vai te fazer mal assim. Agora, num tratamento, porque é planta medicinal, é para tratamento, né? Fitoterápico. Aí você pega isso aí e todo dia você tem problema de sono, todo dia bota um saquinho desse e usa. Deixe de sua preguiça. Vá comprar a planta nas casas de produtos naturais, já tem a planta pronta. Faça o chá com a planta e coe. Esse saquinho é só para você não ter o trabalho de coar, minha gente. Você pega toda essa química desse saquinho aí dentro, anula os princípios ativos, tá certo? E alguns produtos que vêm nas embalagens meio esquisitas, que não tem número de registro, não tem endereço, ou tem endereço, você procura, o endereço não é aquele, ou é na casa, ou é uma residência, com os rótulos meio cavernosos, sem registro, sem nada. Cuidado com esse tipo de produto. Isso pode ser tóxico ou não fazer efeito. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha esse estudo aí. Vamos conversar sobre esse estudo, pessoal? Coisa séria. A gente só conversou coisa séria até agora, mas essa é mais do que séria. É seríssima, tá certo? Deixa eu mudar de lado para vocês poderem ler comigo, tá bom? Olha, minha boa gente, presta atenção nesse estudo, hein? Esse trabalho objetivou proceder à análise farmacognóstica de amostras de camomila comercializadas em Curitiba. Olha lá, hein? Curitiba, berço do naturalismo, um dos berços do naturalismo no Brasil, né? Qual é a finalidade do trabalho? É avaliar a quantidade desse fármaco vegetal e dos fitoterápicos do mercado, para ver se eles têm o princípio ativo, ou seja, se estão te enganando, cobrando a você, ou se estão colocando o princípio ativo. Às vezes você escolhe no preço, né? Ah, aquele é mais baratinho. Tenha cuidado, quando for barato demais, pode ser que não tenha quase nada do princípio ativo, seja uma embromação. Veja esse trabalho, leia comigo, preste atenção para você saber essas falcatruas que andam por aí, porque fiscalização nesse país para fitoterápico é uma coisa que praticamente não existe, né? Olha só, as amostras foram ensaiadas de acordo com a monografia farmacopeica oficial, ou seja, existe uma descrição oficial da planta como planta medicinal, existe uma padronização do princípio ativo, a gente já mostrou isso no início do vídeo, não é? E então o fitoterápico só se caracteriza como fitoterápico se ele tiver o princípio ativo e mais ainda, você sabe que no processo de manuseio de plantas medicinais, se não houver uma boa higiene, pode vir matéria estranha por aí, não é? Aqui a gente vai chamar de matéria estranha ou substâncias estranhas. Você sabe o que isso pode ser? Pedaço de asa de barata, pelo de rato, e outras sujeiras que você nem se toca, que pode estar tomando com um produto desse. Ah, eu estou tomando um produto vegetal, natural, uma planta medicinal e tem toda essa sujeira. Pasme você, isso aqui é uma denúncia e uma instrução para você comprar coisas de quem realmente tem responsabilidade. Por isso que eu coloquei o produto do laboratório catarinense, porque nesse caso de camomila, para tomar como fitoterápico, eles são uma referência, não é? É uma referência. Então, observe bem, olha só o que eles fizeram, olha só. Eles pegaram amostras que foram ensaiadas com monografia foi examinadas de acordo com os itens da monografia farmacopeica oficial.
compreendendo a caracterização organoléptica, quais são os nutrientes que tem, quais são os princípios ativos que tem, a forma de tudo que é coisinha que está lá naquele meio que você a olho nu nem consegue ver, não é? A pesquisa e o doseamento de óleos essenciais e determinação de matéria estranha. Matéria estranha é aquilo que eu já falei, né? Coisas que do arco da velha que estão aí. Inclusive pelo de animal, pedaço de asa de barata, coisa de morcego, qualquer coisa dessa que tenham por aí. Matéria estranha. Agora veja, todas as 8 amostras, eles escolheram 8 amostras no comércio. Eles foram ao comércio e compraram assim aleatoriamente. Todas as 8 amostras apresentaram características organolépticas, ou seja, tinham realmente partes da planta, tinham realmente compostos fitoquímicos e farmacológicos da planta. Elas tinham também macro e micro compostos macroscópicos e microscópicos, correspondentes ao capítulo floral. Então, em todas as 8 amostras tinha. Agora é que vem a coisa de arrepiar o cabelo. No entanto, olha só, 5 dessas 8 amostras excederam o teor máximo de matéria orgânica estranha, bicho, né? E apenas uma apresentou o teor mínimo de óleo essencial estabelecido. As outras apresentaram um teor de óleo essencial abaixo do mínimo, quer dizer, o marcador farmacológico estava muito abaixo do que deveria estar para gerar os efeitos da camomila. Isto é um absurdo. 5 dessas 8 amostras tinham esse problema. Uma só das 8 apresentou o teor mínimo de óleos essenciais estabelecido pela monografia, sendo esta a única amostra considerada satisfatória, apresentou o teor mínimo. Bastava isso para eles considerarem satisfatória. Só uma das 8. Você sabe o que isso significa? Significa que entre 12,5% a 13% dos fitoterápicos que andam por aí tem o teor mínimo necessário. Os outros não, ainda por cima estão muito poluídos. Vê comigo aí o restante, olha. Como 7 dentre 8 amostras analisadas foram consideradas insatisfatórias, a fiscalização desses produtos, a conclusão do trabalho, deveria ser mais rigorosa ou a monografia do fármaco vegetal deveria ser revista e adequada à produção de fitoterápicos do país. Nada de rever monografia. O que tem que ser é fiscalizado, porque tem muita gente fazendo esses preparados de fundo de quintal, dizendo que serve para isso, para aquilo outro, e enganando a população. Às vezes você compra isso, está poluído, está contaminado, hein? E isso é uma vergonha. Vamos fazer então agora um resumo clínico, tá certo, pessoal? Um resumozinho clínico aqui que vai ser muito bom para a gente trabalhar aqui. Olha só. No resumo clínico, nós vamos colocar os usos etnofarmacológicos. Pode ser anti-inflamatório, que é etnofarmacológico, é que o povo usa. O povo usa e crê nisso aí, e faz muito tempo que usa e que dá certo, né? E por isso é que a gente vai continuar usando isso aí. Então, anti-inflamatória, serve para afecções da pele, inalações por vias respiratórias, inflamações anogenitais, né? Espasmos gastrointestinais e também o efeito digestivo desta maravilhosa planta medicinal. Chegamos ao fim desta apresentação, tem a bibliografia que você precisa ficar aqui para ver, não é? Mas antes disso eu quero lhe dar mais uma informação.
é que se você deseja estudar as plantas medicinais para conhecer mais, apenas para conhecer mais, usar melhor, não ser enganado, olha que coisa a gente revelou hoje sobre os preparados de camomila, não é? 1 em cada 8 é aproveitável, o resto é enganação, não é? Então, se você deseja estudar, entender dessa arte, não é? E até se você deseja trabalhar com isso, você vai procurar a Indústria de Saúde Brasil, que é um dos cursos de fitoterapia mais bem trabalhado, elaborado, né? A escola de naturopatia que se chama Indústria da Saúde Brasil. Você pode falar lá com a Raquel ou com o meu amigo João Dapper, eles vão te dar uma assistência maravilhosa, né? E você vai ficar conhecendo sobre o curso Fitoterapia Aplicada à Naturopatia. Aqui está na tela os números dos telefones de contato, que também são números de WhatsApp, não é? Portanto, você pode trabalhar isso aí com eles e ver com o pessoal da Indústria de Saúde Brasil para fazer o curso. Eu sou um professor desse curso de fitoterapia e terei muito prazer em ter você na minha sala de aula. Perfeito? Bem, é isso aí, pessoal. Aí estão as referências, que são os artigos, os trabalhos científicos que nós pegamos para fazer essa análise toda, destacando aqui, olha, a análise farmacopeica de amostras de camomila, Matricária recutita e outras camomilas que tem por aí, a Farmacopeia Brasileira, um livro da 4ª edição, está aí também, tem outros, não foi só isso não, o próprio site da Anvisa, que coloca a normatização, também consultamos, e por aí vai, olha, uma série de livros, compêndios, artigos, trabalhos científicos que nós consultamos, tá, pessoal? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, não é? Obrigado por me escutar. E você usa camomila? Deixe aí nos seus comentários. Você tem alguma pergunta sobre camomila, sobre o curso de fitoterapia? Você quer falar alguma coisa pessoal sua? Quer contar sua experiência com camomila? Deixe aí nos comentários do vídeo, tá certo? E a pergunta é, você usa camomila? Que resultados você tem quando usa camomila? Com que frequência você usa camomila? Você sabia dessas informações que foram passadas hoje? Elas vão lhe ajudar? Deixe nos seus comentários alguma coisa sobre isso, tá bem? E aí, minha boa gente, a gente se despede, inscreva-se no canal, clique no joinha para o YouTube mandar para mais gente isso, divulgue esse vídeo, essa aula, né? Essa foi uma videoaula, e vem conosco, porque nós estamos te esperando aqui para esse encontro maravilhoso, tá bom, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê na próxima terça-feira, às 16h com o programa Consultoria de Saúde. Eu, o seu consultor, Silvio Bernardes, me despeço lhe desejando um feliz ano novo, com muita alegria, muita paz e muita saúde, mas quando se agitar um pouco, uma infusãozinha de camomila vai bem, minha gente. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal!